a sua história, acho que o Cacau complementa no que você fizer, e depois Cirilo. Acho que vocês falaram um pouco, você e o Gilberto. Acho que... E vamos, acho que não tem script, acho que é isso mesmo. Ok, temos mais 2 horas de gravação aqui. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, que foi muito importante também na percepção da minha direção, é que a questão da luta armada e da luta política. A minha direção, que veio a ser depois o meu livro, achava que a Eliane estava só ficando na luta armada. E achava super importante a luta política. Porque o que acontecia? A gente voltava, batia na porta das pessoas, as pessoas batiam a porta na cara da gente. Não atendiam, não recebiam. Então, quer dizer, a gente não tinha apoio popular, não tinha apoio nem dos próprios contatos da gente. Então, isso era a falta de luta política. Não é só com luta armada que se resolve. Então isso era muito forte para o pessoal também. Tanto é que o Benetasso volta e faz muito trabalho político, imprensa, a Cida pode contar isso muito melhor do que eu, né? E, enfim, isso foi super importante. E como a gente tinha essa proposta de voltar, quando foi em dezembro de 75, eu volto já para ficar. E o Dirceu voltou no primeiro semestre de 76. E aí eu vou atrás do João Leonardo, que eu tinha estado com o João Leonardo para marcar ponto com o Dirceu. E fui embora, né? E o João Leonardo ficou, acho que ele estava muito isolado. Eu sei que ele é morto, quando o Dirceu vem para cobrir os pontos com ele, ele não comparece. Então ele é morto agora, que a gente descobriu. Eu fui lá depois para averiguar tudo, mas a minha história não bate com a história que o Ivan Seixas levantou. A história que eu ouvi de fontes orais lá, de pessoas que conviveram com ele, a companheira dele lá, inclusive, não bate. Então, para mim, persiste uma dúvida, né, como foi efetivamente. Mas já que, se o Ivan sabe até em qual cemitério ele está, provavelmente o Ivan está mais certo que eu, né? Bom, aí eu voltei, fiquei em Salvador, Bahia, que até hoje eu não entendi por que os meus companheiros voltaram para São Paulo, porque era outra discussão. Todo mundo tinha clareza que aqui estava tudo infiltrado, que não era para voltar para São Paulo. Eu não entendo por que eles voltaram para São Paulo, esses todos que caíram, ou boa parte deles, né? E tanto que eu fui para Salvador, com esse problema da perna e tudo, fiz trabalho político o tempo todo, porque o Dirceu até escreveu isso num relatório, que ele ficou mais preocupado em se implantar. Então ele não fez trabalho político, ele eventualmente fazia contatos, saía de Cruzeiro do Oeste, fazia contatos, inclusive comigo. Mas ele não fez trabalho de organização. Lógico que eu não fiz luta armada, porque mandurinha não faz verão, né? Nem era o caso. Mas eu fiquei fazendo trabalho social, organizando. E não morri. E não fui detectada. Quer dizer, então, tem esse negócio de não voltar para São Paulo, eu acho, né? Lógico, eu não era uma pessoa tão visada, não era visada. Eu fui processada, fui condenada a 4 anos, à revelia, né? Tinham lá várias ações que eu participei, lá no processo. Naquele processão da LN, do 113, né? Eu tô lá. Até tem um episódio engraçado, um companheiro nosso, que eu nunca sei o nome dele, eu preciso ler na lista, o apelido de brincadeira era a Casca, ele, como eu não tô nesse processo? Era José alguma coisa. Quem era? Se eu ler, eu tenho a lista de todos, né? E como eu não tô nesse processo, se achando diminuído, porque não tinha sido processado junto com o 113 da LN. Imagina. Eu disse, ai meu Deus, o mundo está virado. E então é isso, quer dizer, eu voltei, fiquei até anistia, eu voltei para São Paulo em setembro de exatamente 10 anos depois, né, de 79. E o Dirceu voltou só em 80. Aí a gente preparou, meu companheiro da época, a gente preparou a volta do Dirceu, fomos lá em Passa Quatro, ver a família dele. E era uma volta significativa, né?
E aí ele voltou. E aí teve uma reunião muito histórica, que era o Dirceu, o Carlinhos, como chama o teu xará, aquele outro, o outro Carlinhos? Schneider. Isso, Schneider. Que tinha sido meu vizinho, eu tinha conhecido com 12 anos de idade, imagina. Ele e eu, a Miriam Botassi e o Dirceu. E eu fazendo a cabeça deles pro PT, porque o Sérgio Sister já tinha me levado para uma reunião do PT no dia 9 de novembro. A minha mãe queria morrer, disse, essa aqui mal chegou, cheguei em setembro. Em novembro eu já estava agitando o PT, eu queria. E eu disse, ó, se a gente não acha que os operários são a vanguarda, olha os operários aí. Nós somos, digamos assim, os intelectuais orgânicos, guardados as devidíssimas proporções. A gente vai, o PT vai ser o que a gente puder ajudar ele a ser, né? Então, tem que ser o PT. Aí organizamos, eu e meu companheiro, a gente organizou um baita de um diretório no Jardim Paulista, pusemos o Dirceu, o Travassos, o Vladimir já estava no Rio, mas o Dirceu e o Travassos. Por quê? Porque eram pessoas que não iam fazer trabalho de formiguinha, que nem eu, já eram lideranças. Então eles tinham que entrar num certo nível já, né? Com uma certa condição. E bom, aí ele foi, e o Travasso morreu pouco tempo depois, né? Que foi uma judiação. E então foi isso. No nosso grupo persistiu a dúvida, que eu não sei se é até hoje, por isso eu até estava perguntando, sobre o Boanerges, o papel do Boanerges, da Souza Massa, né? Porque sumiu, ele foi visto no DOPS, né? Pediu para não dizerem que ele tinha sido visto, o que causou muita estranheza. E ele tinha contato com o Fleuryzinho, com o Jeová, com o Liverver, e o Rui foi morto assim, né? Chegou e foi morto. E quem mais? Era o tava junto o Jeová e o Fleuryzinho, não é isso? E o Ar, mas o Ar não estava junto com ele, estava em outro lugar, né? E então, que papel o Boanerges jogou? O que acontece? Esses tempos agora, o Ivan me disse que parece que ele foi morto. Mas pode ser que ele tenha falado, tenha prestado serviço para a repressão, não falado sobre tortura, prestado serviço mesmo. E depois, talvez a repressão não tenha sentido firmeza e tenha matado. Não sei, para mim até hoje é uma incógnita. Porque as pessoas falam que houve uma infiltração. Por que morreu? Morreram 14 do Molipo. 14, não é pouco, né? Todo mundo que voltou morreu, só sobrou eu e o Dirceu. E os outros que foram para a Europa e não voltaram, né? Vários ficaram na Europa. Então, o que aconteceu aí, né? Dos 28 morreu 14. Dos 28 não, porque tinha o Franklin, tinha os outros das outras organizações, o Frate. Tem gente que fugiu, tipo o Natanael, por exemplo. Ele foi para a Argentina. Então, mas ele estava aqui e fugiu. Também é outro papel controverso, mas eu conhecendo o Natanael, eu acho que ele não tinha estofo, ele era um cara bem devagarzinho. Eu acho que ele não tinha estofo para fazer esse papel de agente duplo. Não estou dizendo isso é duplo, não estou dizendo que tinha outras pessoas. Não foi preso e que não nem foram morreu. presos e que ninguém Que foi seriam morto. mortos, seriam sobreviventes. Sim, sobrevivente. Aí tem um caso emblemático que é do Tião. O Tião Tião, realmente passou por exemplo. do outro lado. É. Isso, Mas o Tião, eu nem sabia que foi do Molipo algum dia. Otávio Ângelo. Isso eu nem sabia. Eu nunca ouvi falar do fiquei Tião sabendo como porque Molipo. ele é que também teve contato com ele, depois com E Zé quem Dirceu. entregou o Tião foi o juiz, né? O Lacombe. O Tião estava preso e o Lacombe... Esse eu conheço, mentira, não conhecia de jeito nenhum, mas entregou ele. Quer dizer, reforçou, né? Mas enfim, eu só conhecia o Tião de vê-lo assim, mas não sabia nenhum vínculo dele com o Molipo. Mas tinha muita coisa que eu não sabia, então até aí... Que tudo tinha que ser compartimentado, gente. Era uma época que, pelo amor de Deus, quer dizer, se tinha infiltração a esse nível, você imagina se a gente podia ficar falando. Eu tomando todos os cuidados, nem minha família sabia, ninguém sabia. Um dia o Itubi conta pra cara chave que eu estava em Cuba.
eu queria matar, né? Porque na Europa você em volta do café, curtindo umas e entregando os outros, sabe? Aí pronto, aí já vira uma conversa, né? Então, era bem complicado. Eu entendo os cubanos, porque eles tinham a CIA lá dentro, sabe? Eles sabiam, já tinham levado bomba, o Fidel já tinha sofrido 14 atentados. Eles morriam de medo que a CIA pegasse alguém de nós, sabe? Então a gente usava nacionalidade falsa, a gente era português, não era brasileiro. Os cubanos não podiam, imagina, um acento tão diferente. E nome falso, identidade, nacionalidade falsa, história falsa. Eu não podia contar nem pra Cida, dos meus filhos, nada. Eu deixei 2 filhos aqui, né? E eu era assim com a Cida, não podia contar pra ela, porque era outra história, entendeu? Então eles tomavam muito cuidado, muito mesmo. E isso, bom, sobre o Molipo, né? A gente, e os cubanos tratavam a gente como organização. Nós éramos 3 e eles tratavam a gente como organização. Eu digo, nossa, só esses caras mesmo, sabe? Porque com respeito, com uma, sabe, assim, uma coisa impressionante. Nossa, eu fiquei muito conquistada. Muita gente reclamava de Cuba, por quê? Porque é aquele negócio de fazer a revolução no café. Os cubanos não, eles dão valor para quem trabalha, a gente trabalhava, então já era ponto a nosso favor, né? A gente não enjeitava trabalho. E queria voltar. Dizem que os cubanos mandaram esse livro sobre o Dirceu, é ridículo. Diz que isso, não sei se vocês leram, que os cubanos, que o Dirceu, a serviço dos cubanos, mandou a gente pra cá. A gente, sabe, a gente fazia o que a gente achava. Sabe, a gente queria voltar. Como a gente era com o Marighella, né, que o Marighella queria preservar algumas pessoas que tinham acesso à informação e tal, ele não queria botar na frente. A gente falava, peraí, né? Como é que os outros vão se arriscar e a gente vai ficar aqui no bem bom da vida? Não. Então a gente, sabe, confrontava. Então não tem essa que erro. Será que ele concorda? Você concorda com o que ela, você viveu, mais ou menos, falou aí na ideia de uma prisão em Cuba? Como é que você vê o que a Ana está contando? Concorda com o quê? Com essa visão da vida em Cuba, você viveu o mesmo cotidiano que ela viveu? Eu, política e ideologicamente, eu sou a favor da Revolução Cubana. Não, E que eles nos ajudaram até hoje. Fora isso, tudo é intriga da oposição. Porque se a gente tiver críticas, nós fazemos em outro lugar. Quer dizer, não vou fazer aqui. Fraternalmente nós podemos fazer, discutir e tal. Agora, do ponto de vista, o que é que ocasionou a ruptura? Depois da morte do Marighella, o velho sabe da morte do Marighella em Paris. Feito isso, ele vai para Cuba, levando uma série de companheiros, e lá ele faz uma grande assembleia. Enfim, e nessa assembleia, o Fleuryzinho diz que alertou o Toledo sobre todas as questões do coletivo brasileiro, e depois, de toda maneira, o velho ficou com a ALN, quer dizer, significa que ficou junto com a segunda viúva e com todos os dirigentes, que era Carlos Eugênio, enfim, agora eu não sei ilustrar todo o pessoal que era do Rio, né, os irmãos Yuri e Alex, e a Yara Xavier, que eram filhos das viúvas. Aí o pessoal do outro lado, que era Benetazo e o Fleuryzinho, encabeçavam uma série de críticas à ALN, a condução do processo, fundamentalmente o fato de não termos ido para a área estratégica e nós morremos na cidade. Essa era a grande crítica. E então eles priorizavam, que era
Jeová, era o Benetato, enfim, tinha um grupo que ia fundamentalmente para o campo, quer dizer, nas áreas estratégicas, que era, mais ou menos todo mundo já conhece, que é similar ao que o PCdoB tinha lá no Araguaia. E na Bahia, era o Recôncavo Baiano, onde tinha muitas lutas no passado. Tinha norte do Paraná, sul do Mato Grosso. Aí tínhamos a fronteira com a Bolívia, que implantávamos um esquema para a entrada de pessoas e armas. E depois o norte, né? Maranhão, né? Uma zona de muitos conflitos. E eu acho que por aí, acho que era fundamentalmente. Aí houve uma questão de caráter político e também até pessoal. Porque o Fleuryzinho era quase uma cria do Toledo. O Toledo gostava muito dele. E aí chega, não sei, na carta dele, a crítica era maior ao Toledo e a Zilda, que praticamente manipularam a instituição e ficaram com a direção da LN e o contato com os cubanos. Mas os cubanos já tinham uma preferência por baixo do pano, já estavam instrumentalizando o Monico como uma organização oficial. Isso foi dito muito claramente depois, que não queríamos nada a ver com a segunda viúva, que era a Zilda. Isso ficou bastante claro depois, os cubanos colocando essa questão, que a preferência era, porque eles defendiam a implantação no campo. A Zilda é uma mulher pouco conhecida, assim, em referências mais gerais, assim, pouco conhecida, menor conhecida que outras mulheres. Ela era uma mulher assim, muito importante na LN, só nesse momento de Cuba. E a Zilda, antes do Marighella, tinha um companheiro importante dentro da organização ou não? A Zilda, ela militou com o Marighella lá no Rio de Janeiro muitos anos. Ela é veterana, junto com o companheiro dela, chamado, o pessoal chama de Zé do Boné. Isso, não. Ela trabalhava, praticamente toda a LN do Rio de Janeiro era ela que dirigia e coordenava. Que a maioria deles, exceto um companheiro que era veterano, todos eles eram secundaristas, como o Colégio Dom Pedro, fora o Faiol, e alguns outros companheiros que eram veteranos, que eram universitários, mas a grande maioria, o Carlos Eugênio, estava servindo um serviço militar com 17 anos, 18, no Forte de Copacabana. E aí sai de lá, acaba se tornando dirigente máximo da organização. Enfim, aí eu... Clemente, não assim, né? Como? Clemente. Clemente. Isso. E também a mãe do Clemente também estava fazendo treinamento estava no Rio, lá em Havana. Ela voltou antes. Mas ela tem uma importância muito grande. Quer dizer, então praticamente a LN do Rio é que toma o poder lá em Cuba. É importante Mas essas eu mulheres. acho que na outra vez nós já falamos um pouco disso. Acho que a gente faz uma abordagem mais. Eu estou mais falando do Rio de aprofundada Janeiro, lá do Eu exterior. acho que da outra vez nós temos uma abordagem mais aprofundada disso, porque nós lembramos que a LN foi herdeira de toda uma organização política desse país, que estava em torno do partidão, em função do racha. Então o Rio não era só estudante.
Assim como São Paulo também, o GTA, não era só o GTA. Entendeu? Tinha toda uma base social que vinha para dentro da LN e com o tempo, à medida em que a luta foi desgastando as relações, foi perdendo. Então, situar desta forma, eu acho que pode dar para quem não... Nós estamos falando com quem não conheceu, né? A gente mesmo não conheceu muito pouco dessa história toda. A gente conhece só alguns pedacinhos, alguns ângulos, né? Mas pelo que a gente conheceu, só o lado estudantil, que era uma base social imensa. Não era meia dúzia de militantes do GTA. Então você Entendeu? me diga, porque lá tinha a dissidência da Guanabara, depois tinha, que era o MR8. Mesmo o setor operário, eu conto nos dedos. Depois eu voltei para o Partidão e eu vi. É muito poucos militantes no Rio de Janeiro, no setor operário. Porque, além do mais, o racha lá no Rio de Janeiro foi maioria do PCDR. E aí nós ficamos na sobra ali. Por que nós somos fortes aqui? Porque o Marighella tinha tomado conta do Comitê Estadual, ganho as eleições e depois houve a intervenção do Prestes, dizendo que aqui não vale mais nada. Aí é que praticamente 80% do PCB aqui em São Paulo veio para nós ou ficou. Mas, historicamente, o Rio de Janeiro não era a área nossa. Porque tinha o MR8 antigo, né, que fizeram as coisas lá no norte do Paraná, e depois esse MR8 segundo, que é a TI da Guanabara. Depois tinha a terceira versão, Isso, que era o SWPR. Isso, Então, Uma parte da DI foi para o IPR lá. isso. Por isso que você vê, os dirigentes da organização era Yuri, Alex, Carlos Eugênio, tinha e mais uns 2 ou 3, quer dizer, o crioulo, né? Como é que chama o crioulo? Luiz. Eu acho que tem duas. Luiz. Esse não era carioca. Não, eu sei, ele era de Pernambuco, mas ele era veterano. É um dos mais velhos, que o resto era garotado. Só para a gente entender o que está sendo gravado, acho que você podia, o Gil, colocar assim, que a LN surge do racha do partido, quer dizer, de um racha do Partidão, quando vai para Olas, em 64, que vai estar tanto o Marighella, como o Mário Alves, como o Grabois, e como quem estava, são 7, né? E esse racha que vai dar a LN, né? Porque aí a gente falou disso, eu acho que não situou e e o racha do Molipo, que já é no final, né? Já é depois de isso é de algum de vocês falar para a gente entender. Será que seria interessante a gente tratar dessa vertente da nossa conversa aqui tem agora? Será? Eu questiono. Eu questiono. Sabe por quê? Isso está publicado. Sim, está publicado, mas, por exemplo, eu acho que a gente falar do Fleury, e se a gente, para falar do Fleury, tiver que abordar Molipo, LN, o racha, eu acho tudo bem. Agora, é coisa só para dar aquela conjuntura, falar e não tratar sobre isso, porque aí eu não sou o mais qualificado para estar aqui hoje. Não, eu pedi só uma referência. Não, eu sei. Entender a conversa. Não, eu também. Mas é que aí, essa referência, para entender a conversa, faltando 1h30 para acabar a fita, vai acabar a reunião. Mas tudo bem, pode falar. Eu só estou levantando um ponto para a gente analisar. Acho que sim. Você acha que era demonstrativa? Aproveita e Cirilo, Quer falar bem? Então me desculpe. Não. Me desculpe. Bem, meu nome é Manuel Cirilo de Oliveira Neto, eu sou baiano, morava aqui em São Paulo e vinha militar na LN aqui em São Paulo. Minha trajetória política é radicalmente diferente de grande parte da organização. Eu não fiz movimento estudantil e também não vim do Partidão, não fiz movimento operário. Eu cheguei a
organização, a LN, através de um grupo de bairro. Aliás, desse bairro aqui das Perdizes, né, que a partir de uma certa altura da nossa história aí, depois do golpe, né, alguns companheiros, particularmente um companheiro, João Batista Salles Vane, que morava aqui na rua Homem de Melo, ele começou a despertar para ter consciência política, procurar se aprofundar, estudar, tal, e começou a se encaminhar para a esquerda, tal, até que acontece, em 63, a resistência lá do Brizola. Ou 63, em 61, a resistência do Brizola, tal, e ele sai, ele estava servindo o exército naquele momento, seguindo a aeronáutica, um RECO. E ele vai para o Rio Grande do Sul e se engaja na resistência do Brizola lá, resistência democrática. E aquilo foi, ele adquiriu uma consciência política fantástica, tal, e quando ele volta, ele nunca mais parou, né? E foi ele o responsável por atrair todo um grupo de meninos que morávamos aqui nas Perdizes, né? Para esse engajamento político. A gente veio estudando, discutindo notícias de jornal, se influenciando, até que um belo dia a gente chegou à conclusão que, diante de todas as portas fechadas, tal, que a gente tinha que fazer luta armada. E ele trouxe o porquê resistir à prisão, tal, a gente discutiu e chegou à conclusão que ia entrar na LN. Bem, ponto final. Só queria dizer, então, que minha trajetória foi bem diferente. Eu não conheci, então, o Fleury antes da própria militância dentro da LN. Não conhecia. Agora, eu ratifico tudo que já foi falado aqui sobre ele, né? Um cara cultíssimo, inteligentíssimo, culto. De uma visão muito boa de todo o processo e tal. O Takao acabou de falar um negócio aqui sobre o Molipo, não sei se foi a Ana ou o Takao, que uma das razões era a crítica de não ter ido para o campo, né? De ter ficado na cidade e tal. Pois bem, nos últimos dias nossos de militância na rua, em setembro já, talvez agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro de 1969, o Fleury tinha a posição de a gente alugar uma casa na Baixada Santista. Todo o GTA iria para lá fazer uma assembleia, fazer uma discussão, né, sobre todo o rumo da nossa militância política, né, para ver se estava certo aquilo. Ele já tinha uma certa crítica, vamos dizer, ao nosso trabalho. O excesso de ação, a ação pela ação, praticamente para sustentar uma clandestinidade que cada dia ficava maior, inchando muito e exigindo muito dinheiro da organização e, portanto, ações armadas de expropriação, né? Enfim, ele já tinha essa posição. Nós já tinha conseguido a autorização do Toledo, que era o nosso dirigente em São Paulo, né? O Marighella era o dirigente máximo, mas o Toledo era o dirigente daqui, para que nós alugássemos essa casa na Baixada Santista e fôssemos para lá para discutir toda a nossa militância, toda a nossa ação política na cidade urbana, porque contrariava as teses da própria organização. Isso aí eu acho que é importantíssimo falar, porque a gente não tem esse registro. Acho que ninguém sabe dessa história, mas garanto que o Carlinhos, o Celso, sabe. O Giba não, porque era de outro grupo da organização. Eu acho que não participaria nessa primeira reunião com esse caráter, né? Não sei dizer também por causa do meu nível de militância, né?
Mas ele então ele encabeçou isso, ele conversou com Toledo, ele conseguiu o aval e ia acontecer isso. É que as quedas chegaram antes. As quedas chegaram antes. Então é uma pessoa fantástica, um cara, uma formação assim, política e cultural. Eu me lembro que na cadeia, por exemplo, aquela letrinha dele, né, que quase ferra ela, que a letrinha, ele tinha uma letrinha muito bonitinha, uma letrinha redondinha, pequenininha. Ele lia Sanches Vasquez, né, Filosofia da Praxis, né? Sanches Vasquez e tal. Às vezes eu fico pensando, o Sanches Vasquez foi mudando de opinião, de posição, o pobre do Floriano não conseguia acompanhar isso. Mas naquela época, em 69, né, ele lia Filosofia da Praxis. Né? Ele era apaixonado por Lukács, estética, né? Mas ele discutia mesmo. Gramsci, enfim, um cara assim de uma formação intelectual mesmo fantástica mesmo. Porque uma coisa é você discutir Lukács sob o ponto de vista da estética, a teoria da estética, mas ele não, ele conhecia cada autor daquele que era analisado, discutido, ele conhecia a fundo, ele lia, ele sabia, enfim, um cara brilhante. Um pouco das ações com ele. Bem, ele, como quadro militar, era uma coisa fantástica. Eu acho que a gente, no início aqui da tarde, o Takao falou que nós éramos os veteranos do GTA. Da época do Pedrinho. É que quando eu entrei, ele já estava, eu entrei em dezembro de 68 no GTA da LN. Eu entrei, aquele grupo de companheiros das Perdizes, entrou primeiro tipo, outubro, digamos assim, fez uma determinada ação, que foi a ação do trem pagador. Foi o João. E foi o Massey Ferguson? Não, também não. O Massey Ferguson, na ação seguinte, entrou um outro companheiro das Perdizes, que foi o João Carlos, que entrou na ação da IPEA, lá no Rio, aquele carro pagador, tal. E eu entrei na ação subsequente, que foi numa ação contra uma pedreira, chamada Pedreira Rochester, aqui na região de Mogi, que fabricava ilegalmente explosivos. Era uma pedreira, não tinha autorização legal para fabricar explosivos, mas eles fabricavam. E a gente foi lá numa ação de busca e apreensão, carta de juiz e tudo mais. O juiz chamava Carlos Marighella. O Pedrinho se apresentou na porta, deu voz de prisão lá para o cara, e nós entramos, a comitiva toda. Eram vários carros, mais de 10 carros, sei lá quantos carros, para retirar todos os explosivos que estavam lá ilegalmente sendo fabricados. Né? Então, mas logo em seguida, então eu estou falando isso de final de dezembro de 68, quando acontece essa ação na Rochester. E o Pedrinho, o Marco Antônio Braz de Carvalho, que era o comandante do GTA, vai morrer no final de janeiro do ano seguinte, janeiro de 1969. 69. Aquele GTA que tinha todo esse poder de fogo, de mandar 10 carros para Mogi, para retirar toda aquela dinamite e tal, ele foi dissolvido. Porque grande parte dele foi para Cuba, fazer treinamento lá, né? Era o tal do segundo exército, né? Eu sei lá qual exército. Terceiro, sei lá, não me comprometo, eu não participei disso. Quem ficou aqui éramos nós, né? Muito pouquinhos, tal, comandados por dois caras de grande experiência, que era o Marco Antônio Braz de Carvalho, que era o comandante, o Pedrinho, e o João Leonardo, que você vai estar com ele em Cuba, o João Leonardo. Acontece que no final de janeiro, a casa do João Leonardo termina caindo, ele vai ser preso, o João Leonardo vai ser preso,
O Pedrinho vai ser morto lá, chegando lá vai ser assassinado, ali na porta da casa dele e tal. E com isso o nosso GTA se esfacela, ele fica sem poder de fogo, ele fica sem armamento e ele fica sem experiência, sem gente. A gente tenta fazer uma ou duas ações para tentar se levantar o GTA, até consegue fazer essas ações e tal, mas com um custo muito alto. Acontece improvisos, dá tiroteio na ação, sabe? Coisas mal feitas, feitas por gente que não tinha experiência de ação urbana, né? de guerrilha urbana e tal. Eu tinha feito essa única experiência da expropriação da dinamite, que foi em Pico. Né? Entrei lá para apreender um explosivo que era fabricado ilegalmente. Eu não tinha experiência militar nenhuma. E a gente então tem muita dificuldade para retomar o GTA, né? Muita dificuldade. Erros assim primários nós cometemos e que nessas 2 ou 3 ações foram complicadíssimas, com reflexos complicados, né? Tiroteio, fundamentalmente. O GTA só consegue se reerguer com a chegada do, vou chamar, do Fleury, personificando, né? É lógico que não foi ele sozinho, mas foi ele, o Carlinhos, Celso. A parte da dissidência. A dissidência chegando, se incorpora, né? E com a grande liderança dele. Formalmente, o comandante do GTA, naquele momento, eram 2 companheiros nossos, o Virgílio Gomes da Silva e o Atom Filho, eram 2. Mas os 2 que fizeram o treinamento. Os 2 que fizeram o treinamento em Cuba, eram do primeiro exército, já tinham voltado e iriam para o campo. Só que, com a morte do Marco Antônio Braz de Carvalho, com o esfacelamento do GTA, eles foram escalados pelo Marighella para ficar aqui e reorganizar o GTA, reestruturar o GTA e ficaram. Agora, a grande reestruturação efetiva, e no meu modo de pensar, o grande comandante do GTA, Takao me perdoe, e os companheiros todos, e a história toda me perdoe, mas foi o Fleury. Foi o Fleury, a cabeça dele, as qualidades militares dele, que eu não sei de onde ele tirou, né? É do gênio mesmo dele, do traço de personalidade, enfim. Ele é que reergueu o GTA. E nós fizemos um GTA que realmente ele próprio depois veio a criticar. Coitado, está morto, não pode se defender, mas na hora que ele pede a reunião com Toledo para que a gente vá para o litoral discutir se a nossa prática deveria ser aquela mesmo, né? Eu estou tomando a liberdade de dizer que ele próprio criticou, mas no fundo os méritos e as qualidades dele e do nosso grupo é que levaram aquele, vou chamar de uma certa distorção do papel do GTA. Para quem não conhece, para quem não sabe, GTA é uma sigla, quer dizer, Grupo Tático Armado. E por que era tático? Era tático porque ele tinha uma atuação numa determinada região do país, da nação, que não era uma região estratégica para a nossa concepção de guerra. Para a nossa concepção política, de revolução e tal, a região estratégica era o campo, né? Por isso é que o Virgílio e o Fon, quando vieram de Cuba, tal, iriam para o campo, porque eles iriam para a região estratégica. Tiveram que ficar na região tática por força das circunstâncias, pela morte, pelo esfacelamento daquele momento do GTA, tal. E, então, mas era um grupo tático, que agia dentro de uma região tática, né? Era uma região urbana. O Marighella dizia que aqui era o cemitério dos revolucionários. Né? Aqui estava dentro do cerco estratégico. Ele falava isso. Falava muito no cerco. No cerco estratégico. O que é?
o militante aqui, alguém já falou aqui, na PUC, o Carlinhos falou, na PUC era uma loucura, porque tinha o CCC, tinha a TFP, tal, e ele militando ali dentro da economia da PUC naquela época, em 66, era terrível. Mas não só esse cerco político, mas tinha os quartéis todos, estava aqui, o Segundo Exército estava ali, a economia toda gravitava em torno da cidade, né? Gravita até hoje, naquela época ainda mais, né? Apesar o contrário, desculpa, hoje, ao contrário, entendam ao contrário do que eu falei. Se hoje o peso da cidade é exponencialmente maior do que era naquela época, que nós ainda éramos um país agrícola, fundamentalmente agrícola, a cidade então era esse grande cerco que ele falava. E foi aqui que a gente sequestrou o embaixador, foi aqui que a gente tomava rádio, foi aqui que... Trem pagador, né? Enfim, a gente talvez possa ter ido longe demais, com ações muito espetaculares, efetivamente, muito produtivas, mas talvez um pouquinho fora de época e bastante fora de lugar. Né? Nossas grandes ações deviam estar acontecendo em outro cenário, em outro teatro, que é o rural. Pois bem, mas então a importância do Fleury e do GTA nessa história toda. A gente começou a fazer a gente expropriava banco para fazer ações para recolher fundos. A gente expropriava quartéis e postos policiais tal para recolher armas. Por que isso? Porque existia tradicionalmente, o Marighella fazia questão que a gente tivesse independência política, não tivesse dependência de nenhum país, nenhum outro governo ou nação amiga, apesar de várias nações amigas terem nos ajudado, realizando treinamentos. A gente já está falando de Cuba, falou-se aqui do crioulo. O crioulo fez treinamento na Coreia do Norte. Enfim, a gente teve apoio de uma série de países, sim. Se falou aqui, até usando o termo, ele era ministro das Relações Exteriores da Helene. A Helene chegou a ter isso, porque tinha muita importância, muita influência política, sim, pelo mundo afora, na Europa e tal, né? Nossa, os franceses, em Paris, só faltava babar de admiração. Eles tinham uma coisa com a gente que legal. Achava o máximo. Pois bem, o que eu queria destacar é que, por exemplo, a gente então começou a fazer muita ação desse tipo, mas a gente começou a perceber, por exemplo, que as nossas ações tinham que ter um cunho de propaganda, de agitação e propaganda maior. Né? Então surge, por exemplo, a ação da tomada da Rádio Nacional, né? Que aqui está um dos arquitetos da coisa, a tomada da Rádio Nacional. A gente ocupou a torre de retransmissão da Rádio Nacional e durante 20 minutos a nossa mensagem ficou sendo retransmitida várias vezes, né? Várias vezes. Enfim, ações com esse caráter. A gente, na hora de fazer ação, como é que chama? De expropriação de dinheiro, sabe que a gente começou a inventar? E eu atribuo isso muito ao Fleury. Estou falando isso porque eu atribuo ao Fleury. A gente começou a bloquear a rua, quarteirões inteiros, bloqueava, parava o tráfego ostensivamente com arma na mão, não é, Celso? Com arma na mão. Alguns companheiros iam desligando, era uma época anterior ao celular. Então alguns companheiros iam passando naquele comércio daquela região, ia desligando os telefones públicos que tinham lá, né? Os telefones daqueles estabelecimentos, para que ninguém se comunicar, avisar a polícia e tal. A gente fazia comícios relâmpagos naquele quarteirão, a gente distribuía panfleto naquele quarteirão, a gente capturava armas naquele quarteirão, porque como era uma zona bancária, né? Tinha muita arma ali para proteger o banco, tal. Aliás, um outro crime da ditadura, né? A ditadura armou
o bancário para tentar evitar que a gente pudesse ir lá buscar o dinheiro. Né? E é uma marca, né? De um curso, então, mas famosa. mas a aberração é a ditadura fazer isso com gente que tinha um contrato de trabalho que não previa isso, né? Acho que nenhum bancário assinava um contrato de trabalho com nenhuma instituição financeira da época dizendo, sim, eu aceito fazer também portar armas e ser treinado por quem quer que seja, né? É uma aberração. E a gente aproveitava, então, recolhia tudo isso, enfim, e tentava dar um caráter de agitação e propaganda grande e tal. Mas tudo isso dentro do cerco estratégico. Né? A nossa grande falha mesmo foi não ter saído, uma loucura. E o Fleury teve esse mérito. Eu acho que não só ele teve o mérito de incrementar essas ações, sabe, o Marighella fez o mini manual do guerrilheiro urbano em cima da nossa experiência. Então, ele, no mini manual tem toda essa nossa experiência de prática política aqui na cidade e tal. Então, foi interessante, importante e tal, mas a importância dele para efetivar, para ativar esse tipo de ação foi muito importante, muito grande mesmo. A importância dele é fantástica. Mas, Manuel, você não acha que se fosse seguir, o Araguaia foi para o campo, né? O Prestes, em outro momento, foi para o campo. Sim. E se isolaram pra caramba. Posso dizer uma coisa que eu acho? Marighella falava, por exemplo, que ninguém podia se intitular vanguarda da Revolução, que o próprio processo ia dizer quem seria a vanguarda. O Marighella falava também, por exemplo, que todo mundo poderia fazer ação armada, poderia... Ninguém precisa pedir licença a ninguém. Sabe o que é que o louco aqui acha? Eu acho que ninguém me tira da cabeça que devia ter uma grande armação política, armação no bom sentido, entre os dirigentes do PCdoB que foram lá para aquela região e o Marighella, porque a região é rigorosamente a mesma. Né? E, aliás, não é privilégio nem do PCdoB e nem da LN. O próprio Partidão já falava, destacava a importância daquilo ali, do entorno todo, né? Tanto do lado do Maranhão como do lado de cá. Enfim, a gente não tem condições de saber até que ponto as coisas podiam estar sendo tramadas em conjunto, eu acho. Né? Porque o Marighella conversava, né, com a VPR. Claro. Não, essas eram organizações de luta armada, já, organizações político-militares e tal. Mas ele conversava com o pessoal do PCBR, né? Com o pessoal ele tinha essa preocupação. Enfim. E houve uma avaliação de que essas ações, que tipo de... Qual foi a ressonância que teve isso nas pessoas do entorno do local de uma ação? Dessas. Tinha uma avaliação? Tinha avaliação? Olha, nem sempre ações desse tipo aconteciam porque nós tínhamos alguém lá dentro sabe, e portanto era difícil até de ter o retorno. Uhum. O retorno você sentia durante a própria ação. Sim. Nunca aconteceu nenhum caso de reação. Existia um certo aplauso da coisa, na verdade, nunca aconteceu nada. Agora, não tínhamos. A gente, aí mostra um pouco do nosso desvio, né? Um pouco do nosso desvio político. Nunca aconteceu uma ação onde foi solicitado que nós fôssemos lá para realizar aquele trabalho armado lá. Eu não tenho essa informação, eu acho que não aconteceu. Era o contrário, a gente ia onde a gente sabia que tinha dinheiro e arma. E gente, né? E condições boas, operacionais, tal. A gente era uma avaliação, digamos assim, militar da coisa. E operacional. Né? Mas eu não sei te responder. Eu só diria que não.
Eu queria que Não, só complementando um pouco aqui que o Manuel está dizendo, né? Então, quando eu entro no GTA aí, que é começo de 69, um pouco depois, abril, assim, por aí, então eu acho assim, alguns componentes, né, que vêm mais assim recentemente do movimento de massas, né, vão começar a discutir o que a gente está fazendo, que é o caso deles, né, do grupo, o que a gente estava fazendo, aí que começam a tentar, né, dar um caráter mais político àquelas ações que eram realizadas. Isso começa em maio, junho, então assinar, escrever, panfletar, etc. Mas ao mesmo tempo da rádio já é sim, havia uma pressão. Falou, olha, assim não tá muito bem. Né? Quando inicia a frequência das expropriações, eu pessoalmente, mas acho que outras pessoas, começou a chiar, porque o resultado era irrisório, fácil o que a gente tinha que fazer e não tinha nada a ver com tudo aquilo que a gente pretendia, né? O tal plano estratégico, e ficou praticamente um GTA, o que? Tinha umas 30 pessoas, ficou uma coisa muito grande, foi obrigado a dividir em dois, né? Você lembra disso? Já com essa discussão, né, de que era muito frequente, que assim não dava, que, enfim, a gente tinha que fazer coisas que tivesse uma qualidade gigante, né, muito boas, mas bem poucas, tipo o IPEG, tipo o trem pagador, coisas assim, né, eventuais, porque estava mobilizando muita gente, muitos quadros bons, né? Com resultado ridículo, na verdade, né? Porque cada vez ia aumentando a necessidade. Então já havia essa discussão, né? Havia uma pressão, acho que tanto junto ao Toledo como ao Marighella, né? Vocês que tiveram lá naquela reunião, então começou a marcar, não, vai sair todo mundo, né? Embora, sair todo mundo, e a maioria ou ia para Cuba treinar ou ia para a zona rural. Né? Já tinha até planejado datas, né, de ações que iam ser realizadas. Então se faz toda uma discussão política muito diferente, coisa que eu acho que causou uma certa, vamos dizer assim, mal-estar, né, em algumas pessoas que não estavam acostumado com aquilo, quer dizer, então é uma ação militar, é um grupo militar, então não tem que fazer muita discussão, né? Havia toda... discussão política. Mas tinha uma tradição. E também é isso aí, falar, ó, o movimento de massas está abandonado em função da repressão, porque após o AI-5, né, foi uma coisa muito violenta. Então tinha que tentar começar a fazer alguma coisa em termos de trabalho político. Acho que tem resultado, né, nos anos 70, 71, se organiza todo um trabalho na USP, com vários companheiros, na PUC também, né? Então acho que tem toda essa discussão que eu acho que o Fleury, acho que era bastante partidário dessa discussão, né? Tanto é que no pouco tempo que ficamos juntos na prisão, né, todos nós, o que mais se discutia era isso, abandonamos o principal, ficamos aí no tal cemitério, né, e aí tivemos muitos problemas. Então, qual que era a estratégia? Era ir todos para a área rural, só te ajudando aí, ó. Não, vendo, né, era um pouco que a gente discutia, né, mais com o Celso, que depois já ficou
do nosso grupo, né? Mas acho que tinham várias pessoas que tinham essa vivência, né? E essa preocupação. Você estava vendo que aquilo lá não dava, você tinha que fazer todos os dias, né? Era uma chapa, um carro, uma água. Isso, era uma, porque cada ação grande implicava em você fazer 20, 30 ações menores, né? Então você expunha, né, todo o grupo o tempo inteiro e foi assim que a gente foi preso, né? Exatamente nesse jeito, né? Isso. E não tivemos a noção de que o aparato de repressão se unificou, né? Criando-se o boicote. E aí, Sim. de- Aprendendo. depois da ação de vocês, né? Não. Foi antes? Aí eu faço questão de dizer, isso é muito comum, muito frequente, viu, Takal? Essa avaliação de que depois a ação de vocês, que ele falou, é a ação do sequestro do embaixador americano. Depois da ação do sequestro, a repressão resolveu criar o DOI-COD e tal. Não é bem assim. Todo o pessoal da ala vermelha do PCdoB, por exemplo, estou me lembrando, Alípio Baiano, Misael, Renato Tapajós, todos aqueles companheiros, as meninas e tal, foram presos em agosto de 69, então antes de tal setembro negro, pela Operação Bandeirantes. Eu até concordo que a sede da Operação Bandeirantes ainda não era na Tutóia, mas era na Polícia do Exército. Mesma rua, né? Só número diferente. Mas então não era bem assim. Né? Não foi o nosso cutucar o leão com a vara curta, como é dito, até em filmes. Né? Não, acho que foram uma série de ações que eles foram se preparando. Sim. Ao conjunto, Ninguém abre uma Operação Bandeirantes do dia para a noite. Né? Não é verdade? É preciso localizar um local, e aí abriram perto do segundo exército, ali do primeiro batalhão da Polícia do Exército. É preciso localizar quem vai, os chefes de cada um daqueles integrantes que nos prenderam, e nos prendiam e nos torturavam e tal, teve que autorizar a saída daquele funcionário público, né? Seja ele civil ou militar, todo mundo saiu. Aliás, é uma boa pesquisa para ser feita em época de Comissão da Verdade. Quem foi o chefe, por exemplo, que autorizou e deu aval nas faltas de gente que ficou afastada, servindo ao banco clandestina, durante mais de ano? Será que eles recebiam soldo do Exército? Será que os que eram da Polícia Federal recebiam salário? Está tudo registrado. Está tudo registrado. A ficha de cada um está registrada. Tá, então, mas quem foi o oficial do dia que disse esse cara está dispensado? Ah, bem, esse cara não foi anistiado. Eu acho que atribuo uma importância. Brincadeira, para eles, a saída do Lamarca com os fuzis ali, para eles, o exército foi terrível. Suficiente para criar o banco. Foi suficiente. Exato. Não precisava de mais. Eles tinham muita grana de empresários. Sim, toda a grana do mundo. Mas também. Olha, eu andei fazendo uma pesquisa a respeito da criação da OBAN. Se eu não estou enganada, é 29 de junho de 69. Mas aí quando ela tem um nome. Quando ela tem um... Não, chama OBAN e é criada pelo Sodré. Sim, mas é que já existia. Mas, então, é quando formaliza a criação dela, né, no final de junho. Então, tem uns anteriormente. Bem antes do associação. Mas tudo bem, deve ter contribuído também para aguçar ainda mais. Tanto é, dando um pouco de razão ao Takal, tanto é que o Vigílio Gomes da Silva é o primeiro desaparecido do Brasil. Ou exatamente o cara que comandou aquela ação, tal. Né? Quando eu cheguei na OBAN, lembro que um pouco antes das nossas prisões, saiu na Veja
saiu na Veja o retrato falado do Gabeira, e ele foi identificado na ação do americano, do sequestro, lembra? Só que o Gabeira, ele fez a ação, mas só que ele ficou dentro de casa. Aquele retrato que foi dado como do Gabeira era o meu. Era o meu retrato falado, porque eu tinha, agora não dá para ver direito, mas eu tinha um cabelo dividido aqui, eu tenho esse rosto triangular, tenho esse narizinho meio adulto aqui e tal. Era muito semelhante a ele. E quando eu fui de carro para o Rio, eu estava num Fusquinha, ele estava no Fusquinha e tinha um óculos lá atrás, depois eu vim saber que era do Lauriberto, os óculos. Ele tinha um grau usava um determinado grau, que era muito fraquinho. Então eu falei, bem, então eu vou ficar no Rio, eu vou ficar usando esse óculos para me... Né? Para disfarçar. Hoje em dia eu uso por causa da vista cansada. Mas eu fiquei usando o óculos do Lauriberto. É aí que eu fiquei mais parecido ainda com o Gabeira, porque o Gabeira também usava o óculos, de verdade. Tanto é que o meu retrato falado, eu fiquei na frente da casa daquela senhora lá, Souto Maior, não me lembro mais o nome, que ela pôs um anúncio no jornal que queria vender a casa dela. E ficou na janela esperando chegarem os clientes. E a gente chegou na frente. A gente chegou. E ela ficou lá vendo tudo e tal. E eu me lembro, me recordo dela na janela. E tal. E ela deu o meu retrato falado e identificaram como Gabeira. Porque era o dono da casa e tal, né? Eles misturaram chiclete com banana lá, virou Gabeira. Nem sei porque eu estou falando isso, mas em todo caso... Sobre o aguçamento. O aguçamento. Quer dizer, então foi uma ação espetacular, realmente desmoralizadora, terrível. E mais ainda porque o embaixador simpatizou muito com vocês, né? Ele contra-informou, né? Ele disse que o teto tinha enfeitezinhos de gesso e tal, e não tinha nada. Que a gente andava de capuz e ninguém andava de capuz nenhum. Não queria escrever. Ele não queria escrever. Deu contra-informação e depois ele se prontificou a vir ser testemunha de defesa, ele não sabendo direito o andamento jurídico da coisa, ainda mais dentro de uma ditadura. Ele queria ser testemunha de defesa nossa, para vir falar sobre a nossa relação. Aí é o complexo de Estocolmo, né? Explica direitinho, é o próprio complexo de Estocolmo. Ou vocês eram muito sedutores, convincentes. E ele perdoou a sua coronhada? Perdoou, ele pediu desculpas pela coronhada. Essa história da coronhada já é pública, mas deixa eu registrar aqui também. Nós pegamos ele, capturamos ele, subimos o morro para fazer o transbordo, abandonar aquele carro da embaixada, tal, e ir para o nosso veículo, era uma Kombi. Né? Naquele momento, no alto daquele morro, a invasão, a predação lá da Mata Atlântica estava acontecendo naquele momento. Então tinha muita mata, pouquíssimas casas, uma ou outra sendo construída ainda. Então era um lugar absolutamente deserto. Outra coisa é que foi o primeiro sequestro político da história recente da humanidade. Não tinha tido nenhum outro anteriormente. Então ele não tinha referência. A referência que ele tinha na cabeça dele, como embaixador americano, né, é um atentado que um outro embaixador tinha sofrido meses antes, tal. É uma tentativa de morte. Né? Não me recordo em que país da América Latina, se não me engano era a Venezuela, não foi? Não vê um caso. Então ele pensou que ele seria executado ali naquele local, naquele momento. Ele não supunha jamais que pudesse haver um sequestro de cunho político. E aí ele se engalfinhou com a arma do Jonas, que estava dominando ele no carro, com um revólver. Ele se engalfinhou, eu percebi que ia dar um problema, ninguém tinha controle de um possível disparo que poderia acontecer ali. Eu não podia fazer nada com ele com mais violência, porque sob o ponto de prejudicar toda a ação, né?
Então eu resolvi dar uma coronhada para ele perceber que ele estava dominado, que ele tinha que se submeter, né? E aí foi o que eu fiz. Por isso é que ele sai com aquele band-aidzinho lá da nossa casa. E ele pediu desculpas. Ele falou, olha, me desculpe, eu não sabia quem eram vocês. Eu não tinha ideia de que vocês eram tão jovens. E o propósito era esse. Ele fez declarações terríveis. De amor. De amor e de ódio pela... Ele, por exemplo, ele não entendia. Ele falou, eu tive com o Dr. Magalhães Pinto agora, que era o chanceler, né? Ministro das Relações Exteriores da ditadura, naquela época. Eu tive com o Magalhães Pinto e perguntava, por que não o Pedro Aleixo? Por que não o Pedro Aleixo era o vice-presidente da República? Por que não o Pedro Aleixo? E o Magalhães Pinto não conseguiu explicar a ele por que não. Porque com o impedimento do presidente, né, o general Costa e Silva, quem tinha que assumir era o vice-presidente. Assumir uma junta militar, olha que coisa, que aberração. Não passava pela cabeça de um democrata americano, de um burocrata americano. Como é que uma junta militar assume e não o vice-presidente da República, diante daquele impedimento? Né? Ai, meu Deus. Outra coisa, por exemplo, eu acho que já que eu estou falando mais um pouquinho, agora sou eu que estou me promovendo. Na bolsa dele, na pasta dele, além de remédios que nós compramos todos para ele não interromper a medicação dele e tal, tinham alguns documentos com carimbo de top secret, documentos oficiais do Estado americano, com carimbo de top secret e tal. E eram documentos muito estranhos. Era um documento muito estranho, era um único. Porque eram nomes de cidadãos brasileiros de várias categorias industriais, ministros, ex-ministros, militares, intelectuais e tal. E uma sucintíssima biografia daquele cara. Né? Então ia desde Hélio Beltrão, por exemplo, ao Caio Prado Júnior, acreditem se quiser. Né? E aí a gente fala, que diabo é isso? Gente da Fiesp, né? Amadora Aguiar, né? Aquele outro lá, Bradesco, e Teobaldo Denigres. E vários. Que diabo é isso? Ele falou, não, isso não é meu. Estou mandando, porque eu sou do Departamento de Estado, agora isso aqui, faço essa intermediação, meu papel é fazer essa intermediação, mas isso não é coisa do Departamento de Estado, isso é coisa da CIA. Né? Da CIA, sim. E a história era o seguinte, a CIA estava preocupada, também a CIA, né, com o andamento das coisas aqui no Brasil, né, a perda de controle que os militares estavam mostrando que estava ocorrendo, né, e eles estavam preocupados em defender os interesses deles aqui dentro, eles estavam procurando uma alternativa civil para o governo do Brasil, uma alternativa civil. Né? Nossa, quando ele falou isso, a gente tinha acabado de tomar a Rádio Nacional, aí a gente teve a ideia, conversamos com o Toledo, falou, Toledo, vamos tomar uma rádio, fazer outra para ele contar essa história, vamos fazer uma entrevista aqui com ele. E ele concordou em dar essa entrevista, o Toledo foi lá para entrevistá-lo, que a gente ia tomar uma rádio mesmo. Ia ter que editar a fita, o Toledo entrevista ele, tal. Ele conta essa história toda em detalhes, tal. Em inglês? Em português. Ele era casado com uma portuguesa, ele tinha servido em Lisboa, bem antes do Brasil, casou-se com uma lisboeta, então ele falava bem português, apesar do filme, que é ex-companheiro dizer que só o Gabeira falava inglês com ele. Ele falava bem português, era casado com uma portuguesa.
Aí ele falava com um certo sotaque. Um dia, o sotaque é nosso, né? Ele falava como os portugueses mesmo. Tinha um português melhor do que o nosso. A gente era muito carregado no sotaque. Enfim. Mas vamos voltar para o Fleury. Eu acho que... Fleury, o que eu queria dizer, o Celso tocou nesse assunto, a gente deu uma contribuição muito grande, né? Eu passei 10 anos preso. E nesse período de prisão, não só meu, mas nós todos, né? Nós demos uma contribuição muito grande a todo o processo político que esse país viveu de 69 até 79. Uma contribuição fantástica, enquanto presos, contrariando uma série de coisas, até a lógica, porque nós estávamos na mão da repressão. A gente fez uma expressão nos nossos abaixo-assinados que ela é usada erradamente até hoje, que foi porão da ditadura, né? Porque a gente falava, nós aqui nos porões da ditadura, tal, e tacavam abaixo-assinado, faziam uma denúncia, tal. Foi a gente que lançou essa expressão. Hoje em dia ela é mal usada, dizendo que porão da ditadura eram os torturadores, né? Enquanto eles eram o alicerce, né? A sala de estar, digamos assim, a sala de visitas. Mas então a nossa contribuição foi fantástica, porque o Celso falou de um livro que nós fizemos, a gente fez todo aquele livro, todo baseado em clipagem de jornal. A gente, do primeiro dia que estava na cadeia até o último dia, bem depois da anistia, né? Até o último dia a gente fez clipagem de jornal. Nós fizemos isso. Tinha companheiros responsáveis pela América Latina, então pegavam todos os jornais que chegavam até a nossa mão com notícias, jornais e revistas com notícias da América Latina, recortava, punha lá Folha de São Paulo, página tal, dia tal, e a gente tinha caixas e mais caixas disso. Jornais e revistas, coleções completas de revistas, como a Veja, por exemplo, que tinha começado um pouquinho antes da gente ser preso. E não era o que é hoje, né? Ainda bem, né? Foi para onde isso tudo? Isso tudo, depois que a gente saiu e foi parar na mão dos dominicanos, mais especificamente do Frei Jorge Calegari, Sim. naquela igreja deles ali na Saúde, na Vergueiro, ali, e ele terminou doando para uma outra instituição católica, que me fugiu o nome, mas está lá. Está lá. É o tipo da coisa interessante, eu acho, para que um público maior, como por exemplo uma academia, pudesse ter e pudesse abrir para o grande público, para os historiadores, para os pesquisadores de maneira geral, tal. É muito interessante. Eu acho mais cabível que esteja na mão de uma PUC, por exemplo, do que nessa instituição católica que deve ter o maior carinho. Eu tenho respeito e tal, mas eu acho que tem mais a ver uma coisa mais aberta. Você deu base ao livro? Ao João? Tem. Sim. Partes. A gente tinha tudo documentado, todas as citações. Fantástico, era um trabalho fantástico. E de preso. É lógico que tinha momentos na prisão que não tinha acesso nem a jornal, aí tem umas lacunas, mas faz parte da história também. Faz parte da história. É um trabalho maravilhoso. Quem começou esse trabalho, essa organização de cadeia, de organização e de célula, tal, o Fleury. Foi o único? Não é isso. Uma série de outros companheiros vão ficar revoltados aqui se eu falo que foi o Fleury nominalmente, mas a importância dele nisso foi muito grande na organização da Cela 7, na criação das atividades de cela. A gente, cada dia, por exemplo, tinha uma leitura coletiva de jornal, subia um ou dois companheiros, liam e comentavam o jornal para o resto da cela, né? Coisa fantástica, maravilhosa, interessantíssimo. Tinha também a censura, quando não entrava jornal nenhum, tal, né? Mas tinha isso. O papel dele nessa estruturação toda foi muito grande.
de convidar companheiros para passar a sua experiência pessoal. É o Gorender, Diógenes de Arruda, o Gétero Faria. Tal, né? Fazemos projeto lá. Imagine que a gente fez como trabalho de cadeia, de preso, para ganhar um dinheirinho, para ajudar os companheiros que só não pagava advogado, né? O resto. Ajudar os companheiros que não tinham dificuldades econômicas. Tal. Um dos primeiros trabalhos de cadeia foi esse que ele falou. O escritório do Gétero de engenharia, ganhou a concorrência, ou pegou o trabalho, sei lá o quê, para fazer as obras de arte da rodovia Dom Pedro, que está aí até hoje. Então, na cela 7, nós fizemos, o pessoalzinho que tinha jeito para desenho. Engenheiros. O engenheiro Roberto Barros Pereira, que era engenheiro, Tacal, que era técnico, desenhista técnico. Eu que não sou nada também. Enfim, o irmão dele, o João Amano e tal. A gente fez lá aqueles projetos, lógico, com orientação do Gétero. Aquilo era trabalho do escritório do Gétero, que ele comprava. doou os proventos. Sim, claro, era trabalho de preso, bom barato. Dom Pedro, só não tinha duplicação, a gente só não previu uma duplicação. Eu fiz na primeira. Meu Deus do céu. E isso é Fleury, né? Fleury. A ideia de a gente ter que trabalhar, de ter que ter disciplina, os plantões, as escalas, tudo igualzinho. Tudo era assim, né? Tinha horário de acordar, o pessoal mais acomodado na cadeia ficava, com perdão da palavra, puto da vida com a gente, que a gente às 6 horas da manhã começava a fazer ginástica. As pessoas queriam ficar mais 10 minutinhos na cama e nos acordava lá na torre, porque vocês ficavam fazendo, né? Ficavam fazendo. E as outras organizações também? Os companheiros que estavam na nossa cela. Todos não. Se acomodavam para ficar perto da. A gente passou a ter uma importância política muito grande para uma série de outras organizações pequenas e com gente mais combativa, companheiros mais combativos. Por exemplo, os Irmãos Carvalho. Esse filme agora no Sábado Resistente, né, sobre ele, já da 8. Já foi passar, foi no anterior. Né? Eles era de uma organização super diminuta, pequenininha e tal, e eles gravitavam em torno da gente. Né? Gravitavam em torno da gente. E uma série de outros companheiros, mais ou menos em situação semelhante. E a gente também tinha uma política de acolher muito. Ele tocou no assunto do Molipo. Quando a gente soube da dissidência, foi uma bomba atômica que estourou no nosso colo. Né? A gente teve uma preocupação de que na cadeia nós iríamos ignorar e levamos à prática isso. E a gente acolheu fraternamente, irmãmente mesmo, o pessoal que chegou lá de Molipo, tipo o Pedro Rocha, o Janine, o André, o Scavone. Aconteceram atritos, por traço de personalidade do Pedro Rocha. O Pedro Rocha é complicadíssimo, mas a gente conviveu junto. Né? O Scavone terminou tendo uma aproximação muito grande com o pessoal do PCdoB e tal, mas nós acolhemos, nós cuidamos, digamos assim, entre aspas, né, na medida. Agora, a gente era taxado de militarista por fazer isso. O pessoal na cadeia dizia que a gente não se conformava no nosso militarismo extremado em ter perdido a guerra, né? E não aproveitávamos a cadeia para fazer a nossa autocrítica, como eles faziam. Quer dizer, eles ficavam absolutamente estáticos e quietos diante de tudo.
nós fizemos todas as iniciativas possíveis, contrariando eles. Eu não digo nem greve de fome e tal, porque isso é bobagem, mas, por exemplo, como é que surgiram as listas de mortos? Surgiu dentro da cela 7. Eu cheguei a fazer. Tinha as legendinhas de como tinha sido a morte. Se era tortura, tiroteio, sabe? Para poder camuflar. Nós começamos essa prática. Por isso é que anos depois, ainda presos, nós tivemos condições de fazer o documento, o João, com a lista de 247 torturadores e tal, porque tinha a lista de mortos, a lista de torturadores. A gente procurava, fuçava e registrava, enfim, para poder contribuir. O Celso falou uma coisa que muita gente não percebeu, quem for assistir o vídeo, Celso. Você falou assim, nós fizemos reuniões de solidariedade, né? Na verdade, denúncias. É o seguinte, nós fizemos durante 3 anos consecutivos, nós criamos uma entidade chamada Comitê de Solidariedade aos Presos Políticos do Brasil e fizemos 3 reuniões anuais durante 3 anos. Então essa entidade sobreviveu e era dentro da nossa cela. Éramos nós que fazíamos aquele documento de solidariedade. E eram praticamente livros. O primeiro foi distribuído em Taici, durante uma reunião da CNBB. O segundo foi editado em Portugal por uma editora, eu acho que é Maria da Fonte. Sim. Maria da Fonte, por alguém, parece que era meio ligado ao PCdoB, né? Essa editora. Ou alguém tinha algum contato. Sim, Portugal. Mas esse documento era nosso, da cadeia. Né? Começava assim, né? Reunidos em algum ponto desse país. A gente não dizia que era na cadeia, sempre jogava para dizer que era na rua. Na rua, lógico. Entendeu? Então ele começava assim. Outro dia, o Ivan Seixas, outro dia, falou assim, olha, ele tem uma pequena editora, militante, uma editora militante ainda. Falou, eu estou pensando em editar um trabalho que é maravilhoso, que é esse aqui. Esse trabalho, esse livro, todas as denúncias que eu faço sobre tortura e tal, eu me baseio nesses relatos aqui. E eu quero editar ele agora. Eu quero editar, tal. E ele falou, toma, e eu queria que você, ele falando comigo, né, eu queria que você fizesse a apresentação do livro. Ah, legal, tal. Ele falou, então toca, cuidado com ele, hein, cuidado com ele, tá aqui o livro, né? Quando eu abro, eu vejo que é o nosso, né? Aí eu falo assim, dou essa introdução aí, né? Reunidos em algum ponto do território, não sei o quê. O Ivan ficou boquiaberto assim, falou, o que é isso? Aí eu contei para ele, esse livro é nosso, fomos nós que fizemos. Aquela edição portuguesa e tal, né? Edição portuguesa. Esse trabalho foi tão bom hoje que a gente adquiriu uma prática, né, Mané? De escrever pequenininho. Sim. Então a gente tinha uma caligrafia tão minúscula que que seria uma lauda, caberia hoje um chip de computador. A caligrafia da gente. Hoje em dia, na época da computação gráfica, não existe mais. Mas a gente usava uma canetinha de nanquim, que eu me esqueci o nome, com apenas 01. 01, quer dizer, 01, e era com ela que a gente escrevia. Né? Bom, esses documentos, alguns deles foram para a mão da repressão, naturalmente. E a repressão queria saber quem é que está legal. Então teve problemas sérios com isso aí, né, Mané? Mas a cada congresso dele resultava um livro, não é isso? Uma denúncia com todas as informações. A gente repetia também, né? Acrescentava, tal, ia acrescentando, repetindo. Sim, daí tinha o nome dos torturadores, a lista que foram mortos. Agora, o que foi considerado como a primeira lista foi um requerimento que nós fizemos ao presidente da OAB, o Caio Mário da Silva Pereira. Formalmente foi a primeira lista, que foi quando a gente consolidou pela primeira vez os 273 nomes de torturadores. Foi em que ano? Acho que 75, né? A história desse documento é o seguinte, o Caio Mário tomou posse como presidente da OAB
uma coletiva de imprensa naquele momento, lá no Rio de Janeiro e tal, né? Perguntaram para ele se ele faria alguma denúncia de tortura. A OAB não faria denúncia. Que comportamento ele teria? Ele falou, olha, a gente vai ser firme, não sei o que e tal. Só que, até o momento, nada chegou à minha mão. Então ele falou isso no dia da posse. E aí a gente conseguiu tirar uma posição de coletivo da cadeia, né, daquela época já, né? Incluiu o PCdoB ali? Tudo, PCdoB. PCB que estava lá também. PCB, todo mundo, está documentado, tem assinatura de todo mundo que estava preso lá. Escrevendo para o Caio Mário, para que ele não tivesse mais aquele argumento de que nunca nada tinha chegado à mão dele. Então chegou aquilo. Né? É uma lista de 247 torturadores, a lista que depois vai sair no Movimento, né? No jornal. Você sabe que tem uma comissão da verdade lá da OAB. E esse documento está em ata do Caio Mário. Da reunião da OAB está lá. Que ele denuncia, não dizendo a fonte. Interessante, não só. São informações acumuladas ao longo daqueles anos todos, que a gente consolida ali pela primeira vez, mas todo o formato que envolveu a saída daquilo da cadeia. Né? Tem uma contribuição do Gilberto, que não sei se o Gilberto lembra, foi ele o autor da ideia de como tirar daquilo dentro da garrafa térmica. Então, essa dentro da garrafa térmica, porque a lógica era o seguinte, o Luiz Eduardo, o doutor Luiz Eduardo Grimaldi, traria para a visita a gente o caminho para essa história. Né? Então, precisava fazer com que o documento chegasse à mão dele, mas de uma forma que não fosse todo amassado, amarrotado, picotado, mas da datilografia normal. Então, um calhamacinho que dava aí o quê? Umas 40 páginas, talvez, de sulfite, né, datilografado. Então, para sair isso da cadeia, passar pela repressão ali na porta, para sair na sala do Barro Branco, onde os advogados nos recebiam, precisava de uma operação. E o Gilberto lembrou dessa história. Enfiar na garrafa térmica e foi parar dentro da sala dos advogados, vai lá para o banheirinho que tinha na sala dos advogados, é lá que sai de dentro da garrafa e vai em formato perfeito, assinado pelos presos, né, 273. O documento foi envolvendo a cápsula térmica propriamente da garrafa. Um café. Coberto pelo plástico. Desmontando a garrafa. Mas eu lembro da reunião nossa na cela 2, no Barro Branco, em que a gente passou lá muitas horas para conseguir pensar em reunião como é que a gente faria aquela operação. Então a gente inventou a história de servir um café para eles. Pois Fizemos um café e mandamos uma garrafa até o café lá para... Aí pôs café dentro da garrafa? Tinha café. Foi servido para levar a garrafa lá era servir já havia já um servir costume de fazer isso. Quando o advogado chegava, a gente pegava a garrafa, ia lá servir café para os advogados. Isso já era... Então, por isso que houve a ideia brilhante de... Não, ali dentro. Você nunca abriu uma garrafa térmica, então falava as antigas, atualmente não sei mais como é que você tirava o bar, saía aquele... se desmontando, então. O Gilberto, eu vou confessar as coisas. Mas então, isso era nosso dia a dia, já que vocês querem saber, o dia a dia nosso na cadeia era continuar maquinando como fazer a nossa ação revolucionária no período, né, Mané? Não havia um período que a gente não estivesse maquinando alguma coisa e tentando construir além do que a gente fazia, toda a prática de jogar bola, fazer ginástica, nos divertíamos também bastante. Trabalho manual foi permanentemente na cadeia, a gente fez, né? Coisa que nos ajudou muito também a nos mantermos naquela época. Algumas exceções, né? Pintava, costurava. Fazer couro, né? Jesus fazia. Já teve alguma exposição dos trabalhos feitos, né? Nunca se conseguiu juntar isso. Nunca se juntou. Tem material esparramado por aí, tudo. Não, material nosso nunca juntamos. Não, Galo Federal, assim. Nossa, eu comprei a pedra. Meu nome é Celso Horta, fiquei 8 anos preso.
Eu sou jornalista e alguma coisa na profissão eu continuo fazendo, fiz esses anos todos. E agora estou aqui fazendo depoimentos sobre a nossa história. Meu nome é Ana Corbusier, eu não fiquei nem um dia presa, só uma noite depois por conta da fundação do PT. E eu sou socióloga e eu trabalho com licenciamento ambiental. Já fiz muita tradução, muita revisão de texto para expressão popular, coisa que eu gosto muito. E também atualmente estou traduzindo para uma revista virtual do Paulo Canabrava que chama Diálogos do Sul, tipo revista do Terceiro Mundo. Sou a Maria Luísa Bierrebach, ex-aluna da PUC, advogada, procuradora do Estado aposentada. Sou Manuel Cirilo de Oliveira Neto, sou aposentado hoje, não faço mais nada, mas eu fui publicitário durante minha vida profissional toda e como publicitário eu terminei também apoiando muitas campanhas políticas de companheiros, né? Várias campanhas de gente de todos os partidos, desde que tivesse participado da resistência com a gente, né? Fiz campanha para Partidão, para PT, para Deus e todo mundo, para Vapalmares, não, para PSDB, para tudo. Campanhas de companheiros, né? Você ficou 10 anos? 10 anos preso. Faltaram 9 dias. Foi de dia 30 de setembro de 69 até 21 de setembro de 79. Porque você não foi incluído na lei de anistia, né? Ela estava falando da anistia, tá? Eu não fui incluído, não fui anistiado, totalmente anistiado. Eu tinha 4 processos, fui condenado no total a 54 anos, nesses 4 processos. Mas um deles, que eu estava condenado a 30 anos, era o Processão da Eliene. Diz que ela fez uma referência. 207-69. Fez uma referência aqui. E como aquele era um processo tão esdrúxulo, tão arbitrário, que ele não conseguiu tramitar. Ele ficou parado em alguma gaveta lá, porque não tinha como tramitar. Sei lá onde ele ficou parado. E, portanto... Que não teve advogado para recorrer. Não teve? Sim, olha aqui, ó. Mas é que era injugável. Como é que vai julgar? Né? Como é que vai julgar o negócio? Uma salada. E aí, naquele eu fui anistiado, porque ele não tinha transitado a julgá-lo. Entendeu? Naquele eu fui anistiado. Aí, a partir daí, eu pude fazer unificação de pena e sair em liberdade condicional. Ainda cumpri 4 anos de liberdade condicional. E o FON também, né? O FON também, e outros companheiros também. Porque aqueles que estavam já com trânsito em julgado e penas de sangue, né? Como é que é? Crime de sangue, né? Não era isso? Era os requisitos. Não poderiam ser incluídos na anistia. Agora, meu nome é Takao Amano. Eu estudei Direito aqui na PUC, me formei e sou agora advogado de sindicato na área trabalhista. Fiquei preso de 1 ano e 3 meses. E foi banido. Banido. Você faz o embaixador suíço, em 11 de janeiro de 71. E fomos para o Chile. Meu nome é Gilberto Luciano Belloc. Fui preso em março de 70 e saí incondicional em março de 76, foram 6 anos. Tive diversas condenações, né, que somadas dão, enfim, muitos anos, mas, enfim, depois de reunificar a pena e cumprir parcialmente, né, uma parte delas, eu acabei saindo incondicional. Depois da prisão, participei principalmente das campanhas das diretas já, né? Mas, enfim, não voltei a ter militância em partidos políticos, não. E depois também, enfim, profissionalmente, dediquei-me à gestão de empresas, né?
Eu hoje estou aposentado, que deu o Manuel. Bela Usando a história. aposentadoria. Bela história. É o Lincoln. Lincoln é o nome que o Jonas deu para mim, que era o nome do embaixador americano no Brasil na época, que era o Lincoln Gordon. Que sacanagem. Jonas. Então, meu nome é Carlos Lichtenstein, eu estudei na PUC, Economia, de 66 até 69, setembro de 69, até o dia 24 de setembro de 69, que é o dia que eu fui preso. Ou seja, amanhã faz 44 anos que eu fui preso. Fiquei preso durante 4 anos e meio, saí com... Não era condicional, não fui condenado. Eu saí, foi um relaxamento de uma prisão preventiva de 4 anos e meio. Foi, mas estava escrito isso. Depois de 4 anos e meio de prisão preventiva, ela foi relaxada, porque não tinha provas, não tinha nada. Daí ficava isso, homenagem, esse nome esquisito que tinha que ir lá assinar e tal. Daí eu voltei para a PUC, me matriculei, fiquei lá, foi em março, né? Fiquei 2 meses e meio e aí saí para o exterior, né? Por orientação da Eliane. Fiquei de quanto? 74 até 80 no exterior. Desse período, um tempo grande aí, clandestino, né? Tentando voltar para o Brasil. Por isso que eu sei as histórias do Clemente, que ia chegando gente lá e contando as maravilhas que iam acontecendo. E fiquei um tempo na Argentina, um tempo na França também, tudo assim. E 3 anos e meio em Moçambique, né, trabalhando, ajudando lá. E aí em 80 voltei para cá. Atualmente não, faz 30 anos trabalho no Celso, no Instituto Sete Sapiense, né? Me formei economista e atualmente há 30 anos. E até hoje eu estou lá. Então eu trabalho na área econômica, planejamento econômico e tal, e na direção do Instituto. É isso. Obrigada. Obrigada a todos vocês. É isso. Nós a disciplinar da cadeia, eu e o Gilberto fomos capazes de ler o Vamos puxar o som, né? Lemos o capítulo.